Irmãos queridos, tome assento na presença de Deus. Essa é uma noite muito especial. Nós estamos muito felizes, porque Deus está realmente abençoando a nossa igreja, a nossa comunidade. Nós tivemos nessa tarde o batismo nas águas, e mais algumas pessoas se tornaram nossos irmãos e desceram as águas do batismo, e isso trouxe para nós uma grande alegria. Glória a Deus. É uma alegria muito grande, irmãos, porque a palavra do Senhor diz que quando um pecador se arrepende, os céus entram em festa. Amém? E estamos felizes também porque temos uma expectativa muito grande com relação a essa nossa série de mensagens intitulada Kryptonita. É lógico, irmãos, que a nossa série não é sobre o Superman, mas existem alguns paralelos comparativos muito fortes que nós podemos usar como uma parábola moderna. Jesus usava parábolas. O que eram as parábolas? Eram contos, histórias que nos ajudavam a compreender as coisas espirituais que nós não vemos, as coisas da quarta dimensão do espírito, da dimensão espiritual. Então essa parábola com esse super-herói americano pode trazer uma luz para nós muito abençoada. Por isso quero pedir mais uma vez que os irmãos fechem os olhos para fazermos mais uma pequena oração. Senhor meu Deus, obrigado por esta noite, Pai. E eu peço a Tua bênção e a Tua vitória sobre a nossa igreja, sobre os amados irmãos que estão aqui, que a Tua palavra penetre nos nossos corações e traga entendimento para todos nós. Nós precisamos de Ti, Senhor, por isso buscamos a Tua face nesta noite. Nos abençoe, nos ajude e nos revele a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, queridos irmãos. Irmãos, antes de começar, quero contar para os irmãos, daqui a algum tempo nós pretendemos construir a nossa igreja nova. No projeto da nossa igreja nova, tem um local, um mezanino com um vidro acústico, que será para as mamães com crianças pequenas, que ainda não ficam na Rede Kids, porque a Rede Kids é uma escola. Então tem 2 classes lá, que eles já estão aprendendo, sendo catequizados, aprendendo a palavra do Senhor. Mas essas crianças que ainda não ficam na Rede Kids, eles precisam vir para a igreja e criar uma afinidade com a igreja. Então ali terá um ambiente com vidro acústico, para que os papais com crianças pequenas que ainda não ficam lá na Rede Kids, possam ficar ali com os seus filhos, com todo o conforto, com som, assistindo o culto. Vai ter uma sala de brinquedo do lado, bem abençoada, uma sala maravilhosa, e do outro lado vai ter o berçário, com micro-ondas, geladeira, fogão, tudo que vocês precisam para fazer um mamazinho também para os bebezinhos, para toda essa galera que precisa vir à igreja. E para que as crianças, desde pequeninos, vão criando afinidade e amor pela igreja, que eles queiram vir na igreja, porque ali é um ambiente onde eles veem a alegria também do papai e da mamãe, e é onde eles podem também se alegrar. Hoje, aqui no culto, irmãos, nós ainda não temos esta infraestrutura, mas a gente tem uma salinha ali que é o berçário, ainda é um pouco improvisado, tem uma televisão, e por exemplo, se você tem criança pequena, e a criança começa a conversar muito, você pode ir ali com o seu filhinho, né, para assistir o culto ali. É uma fase, mas essa fase passa rápido. Daqui a pouquinho eles já vão estar entendendo, já vão estar no cultinho. Então é importante que nós adultos façamos esse esforço. Pode revezar com o papai, com a mamãe, para que o povo que está aqui possa ter total concentração na palavra, e para que você também fique mais à vontade, né? Se o teu bebezinho, o teu filhinho começar a conversar, tem essa salinha ali preparada para isso, tá bom, meus irmãos queridos? E vamos orar, me ajude em oração, para que nós possamos ter essa estrutura que nós precisamos tanto quanto antes, amém, irmãos? Porque a nossa igreja aqui já está limitada, já está muito pequena, e que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus, amém? Quero que você vire para a pessoa que está do seu lado e diga a ela
que bom que você veio, seja bem-vindo, bem-vinda à casa do Senhor, aleluia. Diga para o irmão aí do seu lado, Deus tem uma palavra para você nesta noite. Glória a Deus, esse é um culto de comunhão, amém, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, hoje é o primeiro domingo que nós vamos falar sobre essa série, Criptonita. E nós vamos estar tratando hoje sobre o poder do um, o poder da unidade. Na semana que vem, vamos estar identificando a criptonita. Na outra semana consecutiva, vamos falar sobre os efeitos da criptonita. E na última semana, no quarto domingo dessa série, nós vamos falar sobre eliminando a criptonita. E eu estou com uma expectativa muito grande, meus irmãos, porque vai haver uma diferença, vai haver uma transformação. E a nossa igreja vai trazer um impacto espiritual, não só para nós aqui internamente, mas para toda a cidade. Quem crê, glorifique ao Senhor. Aleluia, graças a Deus, amém, irmãos? Então, como eu estava dizendo no início, esta série de mensagens não é realmente sobre o Superman, mas existem paralelos impressionantes entre a história dele e a nossa vida de fé. Vamos considerar as semelhanças, à guisa de introdução, para que nós possamos compreender essa ilustração, essa parábola. O super-homem não é deste mundo, ele veio de um outro planeta, ele era um extraterrestre. Os filhos de Deus também não são. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos nos considerar como peregrinos e forasteiros, porque não temos aqui morada, mas buscamos a vindoura. Nós não somos desse mundo. Jesus disse que nós somos nascidos do alto, que nós somos nascidos de Deus, que nós somos nascidos do céu. Então você pode dizer para o irmão que está aí do seu lado, meu irmão, você é um ET. Amém? Diga isso, irmãos, é verdade, é verdade. Um ET, um extraterrestre, nós somos extraterrestres, porque a nossa natureza é celestial, a nossa natureza é divina. O Superman, irmãos, ele tem poderes sobrenaturais que os seres humanos normais não possuem. A Bíblia diz que nós somos sobrenaturalmente empoderados de forma que as pessoas desse mundo não são. Está escrito, irmãos, que nós recebemos dons espirituais. Jesus disse para os seus discípulos, vão em Jerusalém e esperem até que do alto vocês recebam o Espírito Santo, o revestimento de poder. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, aleluia. Então nós recebemos da parte de Deus também um revestimento de poder. O Superman, ele luta contra o mal, nós também lutamos contra o mal. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, que agem, que atuam nas regiões celestiais. Então, meus irmãos, nós lutamos contra o mal, não lutamos contra as pessoas, mas lutamos contra o mal. Por isso Jesus disse, não torneis mal por mal, porque a nossa luta é contra o mal, e quando nós tornamos mal por mal, nós estamos somando mais mal. Mas Jesus nos falou, quando te fizerem o mal, retribua com o bem, amém, irmãos? O Superman protege e liberta os oprimidos pelos vilões, pois a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Jesus, e Ele é o cabeça da igreja, e essa unção hoje está sobre a sua igreja, sobre o seu corpo, pelo que o Senhor nos ungiu, para pôr em liberdade os cativos e oprimidos do diabo, colocar em liberdade estas pessoas, proclamando a palavra, anunciando a palavra de Deus. A força dele vem da luz do sol, a nossa força também vem de uma estrela. A Bíblia diz que a nossa força vem da poderosa, gloriosa, majestosa, grandiosa e resplandecente estrela da manhã, que é o nosso Senhor Jesus, aleluia. Há apenas uma coisa que pode parar o super-homem, a criptonita, uma substância radioativa originária do seu planeta natal.
Semelhantemente, há uma criptonita que também pode parar os crentes individualmente e coletivamente. Existe da mesma maneira uma criptonita que veio também do nosso planeta, do nosso local de origem, do céu, irmãos, porque está escrito que Lúcifer, por causa da sua cobiça, por causa do seu orgulho, do seu pecado, ele foi precipitado para a terra, e ele trouxe consigo esta criptonita, e isso contaminou toda a terra. A criptonita não é apenas algo que neutraliza as habilidades sobrenaturais do super-homem, mas ela possuía mais do que isso. Ela podia torná-lo mais fraco que um mero ser humano. A nossa criptonita faz o mesmo conosco. Ela tira as nossas forças. Mas o que é a nossa criptonita? Meus irmãos, antes de nós revelarmos a sua identidade, nós temos que entender algumas coisas fundamentais dessa revelação. Precisamos entender que a enorme vantagem que a criptonita tinha sobre o Superman, também é a enorme vantagem que a nossa criptonita tem sobre nós. Ele muitas vezes não conseguia identificá-la, não conseguia percebê-la, não conseguia vê-la. Ela muitas vezes estava oculta aos olhos dele, e sem perceber ele já havia perdido a sua força. Muitas vezes a criptonita está nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso trabalho, em algum lugar, mas nós não conseguimos percebê-la também. E assim, muitas vezes o crente, sem perceber, vai perdendo a sua força, vai perdendo a sua comunhão com Deus. De repente, o Superman começava a suar. De repente, ele já estava fraco, mas ele não sabia. E então ele ia tentar combater e ele não tinha mais poder para fazer aquilo pelo qual ele era acostumado fazer. Também nós, irmãos, muitas vezes, sem perceber, já estamos enfraquecidos, já estamos caídos e não percebemos. Então, meus irmãos, o propósito dessa série de pregações é identificar a criptonita, revelá-la e pensar como eliminá-la e como nos livrarmos disso. E nós vamos fazer isso, tanto individual quanto coletivamente, vamos tratar sobre isso a partir do próximo domingo. Então, meus irmãos, não percam os próximos cultos. Ainda que você tenha algum compromisso, tem o culto da manhã, venha no culto da manhã. Se você não puder, venha no culto à noite. Se você não puder vir em nenhum desses cultos, assista na segunda-feira pelo YouTube, mas não perca essa série de mensagens, porque ela vai transformar a sua vida. Amém, irmãos? Vamos começar então. O que rouba a sua força? Aleluia, acho que eu vou precisar que o irmão me ajude aí. O que rouba a sua força? Vamos começar, irmãos, com a pergunta que não queremos responder. Existe uma pergunta que nunca queremos responder. A pergunta evitada. Qual é a pergunta evitada? Vamos lá. Já que somos filhos de Deus, não deveríamos ter uma vida extraordinária? Já que nós somos filhos de Deus, de um Deus tão incrível, a lógica simples, irmãos, não concluiria que deveríamos ter uma vida extraordinária? Isso não parece lógico para os irmãos? E é verdade, porque a palavra de Deus nos apresenta promessas incríveis que nós, pela fé, já recebemos do Senhor nosso Deus. Por exemplo, irmãos, nós recebemos do Senhor a natureza divina. Nós recebemos do Senhor o seu caráter altruísta, o seu amor incondicional e o seu perdão. Todos os filhos de Deus têm a capacidade de perdoar como Jesus perdoou. Nós recebemos do Senhor a alegria e a paz que excede o entendimento. Mesmo muitas vezes passando por lutas, por dificuldades, as pessoas olham para nós e não conseguem compreender. Mas como que você tem essa alegria? Como que você tem essa paz? Você só pode ser um super-homem, uma super-mulher. É porque o Espírito de Deus vem habitar em nós. Nós recebemos do Senhor poder sobrenatural.
Nós recebemos do Senhor bem-estar, vitalidade e saúde. Estas coisas estão prometidas nas Escrituras. Recebemos segurança, a nossa segurança está no Senhor. Recebemos estabilidade. Recebemos do Senhor, irmãos, sabedoria. O espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento vem sobre a vida de todo aquele que crê, de todo aquele que busca o Senhor. Nós recebemos do Senhor pureza, uma vida pura, uma vida santa. Nós recebemos do Senhor um discernimento de espírito, e um discernimento sobre a vida, sobre os dilemas da vida, sobre as coisas desta vida, um discernimento aguçado e uma criatividade inspirada. São promessas bíblicas, irmãos. Em resumo, os atributos encontrados no céu nos foram prometidos. No entanto, será que essas qualidades estão se manifestando verdadeiramente nos nossos dias, nas nossas vidas? Se formos sinceros, irmãos, vamos fazer essa pergunta: será que vemos uma diferença significativa entre o povo de Deus e as pessoas desse mundo? Os seguidores de Jesus se destacam, os seguidores de Jesus brilham como astros no mundo, brilham no meio dessa geração obscurecida em trevas. Por exemplo, irmãos, há uma diferença marcante entre o índice de divórcio das pessoas lá fora e das pessoas aqui de dentro da igreja. Ou será que nós da igreja também estamos nos divorciando? Nossos casamentos são melhores? Nossos filhos são mais bem educados, mais saudáveis, mais tementes a Deus? Nós vemos dentro da igreja caráter, integridade, moralidade que são dramaticamente, e tem que ser, irmãos, dramaticamente diferentes da corrupção da nossa nação, da corrupção que nós vemos no mundo, que nós vemos lá fora. Nós temos, irmãos, por acaso, abundância de recursos financeiros que são prometidos na palavra de Deus para aqueles que lhe obedecem? Nós estamos conseguindo suprir as nossas necessidades, mas não apenas as nossas necessidades, porque se eu trabalho e vivo nesse mundo, e a única necessidade que eu consigo suprir é a minha, então eu sou um homem inútil, uma mulher inútil. Então essa pergunta, irmãos, como crentes nós temos conseguido suprir, além das nossas próprias necessidades, as necessidades de outras pessoas que estão ao nosso redor? Será que temos ajudado a proclamar o Evangelho a todas as nações? Ou a nossa boca está fechada, cerrada? No início da igreja primitiva, os discípulos de Jesus eram conhecidos, sabe como, irmãos? Atos capítulo 17, versículo 6 diz: como homens que têm causado alvoroço em todo o mundo. Você faz diferença no lugar por onde você passa? E além da influência e do poder que eles tinham, eles também, segundo a Bíblia, não tinham falta de nada, pois lemos em Atos capítulo 4, versículo 33 e 34, grandiosa graça estava sobre todos eles, não havia pessoa necessitada entre eles. As pessoas na sua época viam o povo da igreja, os homens e mulheres que serviam a Deus, os homens e mulheres da igreja, como super-homens, como super-mulheres. Várias vezes, irmãos, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, os cristãos tinham que dizer para as pessoas: não nos adorem, nós não somos deuses, nós apenas servimos a Deus, nós somos homens semelhantes a vocês, mas o Espírito Santo prometido está sobre nós. Eles evangelizavam mediante sinais, prodígios e maravilhas. Irmãos, diz a Bíblia que a sombra de Pedro curava. Pedro passava e aonde a sua sombra alcançava, as pessoas eram curadas. Está escrito na Bíblia que os aventais de Paulo, os lenços que Paulo usava, eram levados para as casas, e lá na casa, havendo algum enfermo, era curado.
Olha o poder, irmãos, olha a manifestação da glória de Deus na vida da igreja. Nós queremos fazer mais uma vez essa pergunta evitada. Será que o nosso estilo de vida difere significativamente do estilo de vida da nossa sociedade, irmãos? Você como crente, teu estilo de vida é diferente do estilo de vida das pessoas da nossa sociedade, da nossa cidade? A nossa vida brilha tão forte que somos vistos como o distinto povo de Deus? Será que nós somos eficazes como a igreja primitiva em alcançar o mundo? Veja, irmãos, eu escuto muitas pessoas dizerem: ah, pastor, mas não é bem assim. Eu acho que estas coisas, estas manifestações espirituais, esse poder, era só para aqueles dias. Será que nós não estamos nos justificando, irmãos? Será que nós não estamos arrumando desculpas e alterando a nossa teologia contra aquilo que a Bíblia ensina claramente, só para justificar a nossa falta de poder? Será, meus irmãos, que nós não estamos procurando uma religião que nos conforte, por causa do nosso comodismo, porque não queremos de fato nos santificarmos? Então procuramos uma religião que nos conforte, que diga para nós: não, é assim mesmo, hoje é assim mesmo, estes sinais, estas manifestações espirituais, estes milagres cessaram com a igreja primitiva. Será que nós não estamos acomodados em uma religião vazia, que nos livra da consciência, ao invés de aceitarmos o desafio de vivermos da forma como Deus realmente quer que vivamos? Nós temos ignorado esse problema, irmãos, e esse problema é um problema gigantesco, e muitas igrejas na sua teologia têm dito exatamente isso. Deus não age mais assim hoje em dia. Para ser sincero, irmãos, parece que nós estamos moldando o evangelho, para que se ajuste à nossa condição pecaminosa, ao invés de nós nos amoldarmos, de nós amoldarmos a nossa vida ao evangelho. Será que evitamos estas questões exatamente porque não estamos dispostos a lidar com elas? É muito fácil, irmão. A Bíblia diz: nos últimos dias os homens terão comichão nos ouvidos e se voltarão a fábulas. É muito melhor achar uma pregação que fala da graça, que isso, que aquilo, que distorce as escrituras, para que você fique tranquilo lá, membro de banco, bracinho cruzado, sem problema com a consciência. Mas eu creio, meus irmãos, que se nós abordarmos essa questão com sinceridade, estas questões da palavra de Deus, a abundância de vida para a qual nós fomos chamados será destravada. Porque às vezes as pessoas acham difícil: ah, pastor, mas tem que se santificar, não pode isso, não pode aquilo. Irmãos, nós estamos sendo roubados do melhor de Deus, estamos sendo roubados de experimentarmos uma vida plena, feliz, abundante e poderosa. Por quê, irmãos? Por causa de prazeres transitórios e passageiros, de mediocridade, de coisas bobas desse mundo. Deus tem muito mais para nós, e a palavra do Senhor diz: não se amoldem a este mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente de vocês, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é maravilhosa, é agradável. Deus quer que você seja abençoado por ela, Deus quer que você a experimente, mas Ele diz para nós: para isso, apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto inteligente de vocês, o culto racional. Esse é o verdadeiro culto, a nossa santificação, irmãos. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 17, porque neste mundo somos como ele. Ah, pastor, não tem isso. Não, tem sim, irmãos. A Bíblia diz: assim como ele é, sejamos nós também neste mundo.
Aqui está o texto. João não diz, na próxima encarnação, na próxima vida nós vamos ser como ele. Não, não. Nós temos que ser como o nosso Deus. Nós somos como o nosso Deus, aqui, agora, neste mundo. E também podemos ler, irmãos, vejam, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Ele nos deu o que, irmãos? Suas grandiosas e preciosas promessas. Vamos ler juntos, irmãos? Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça, causada pela criptonita. Meus irmãos, está escrito aqui que o Senhor nos fez participantes da sua natureza divina. O que significa isso? Essa palavra divina no original é Theos, vem de Deus, da divindade, da natureza divina, origem em Deus. Nós somos de Deus, somos propriedade de Deus, somos o povo de Deus, nós somos nascidos de Deus. Significa precisamente isso, que nós somos verdadeiramente nascidos de Deus, e nós temos a natureza divina, o caráter de Deus. E Deus nos dá, irmãos, essa natureza divina, para que nós tenhamos poder de fugirmos da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. O que essa palavra corrupção significa? Significa ferrugem, fraqueza, apodrecimento, algo que enferrujou, que ficou fraco, algo que apodreceu, que foi corrompido, corrupção, algo que quebrou, algo que caiu, algo que se desmontou. Por isso, irmãos, nós precisamos reagir com relação a isso que tira as nossas forças, que nos apodrece, que nos corrói como ferrugem, que nos enfraquece. Muitas pessoas hoje chegam e dizem: pastor, eu não consegui aguentar, eu caí em tentação, eu tento, pastor, eu tento tanto. O crente não, irmãos, nós fomos chamados para sermos vencedores, e a palavra de Deus nos assegura isso. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diz a palavra de Deus que ninguém, e eu confio na palavra de Deus, ninguém é tentado além da sua capacidade de resistir, e junto com a tentação o Senhor proveu o escape. Então, irmãos, é papo furado, nós temos que resistir. Lógico que tem a nossa parte. E qual é a nossa parte? Lutarmos até o sangue, combatendo contra o pecado, porque somos filhos de Deus, e a natureza de Deus está em nós, e Ele nos deu poder para nós fugirmos da corrupção que há no mundo, a corrupção da cobiça. Então, como crentes, nós temos que vencer, irmãos. Existe uma heresia muito grande, uma frase muito comum no nosso meio, do tipo: não há diferença entre o cristão e um pecador, cristãos apenas foram perdoados. Essa é uma heresia horrível, e ela causa dois grandes problemas. Primeiro, ela diminui o que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Então vejam, irmãos, Deus leva tão a sério a sua lei, que Ele não podia simplesmente te perdoar. Não, pecou, a minha lei diz que a alma que pecar, essa morrerá, mas não tem problema, é meu filhinho, então a minha lei está aqui, mas rasguei a minha lei, vou te perdoar por causa do meu amor. Deus é justo, irmãos, Deus é amor, mas Deus é justo, e para Deus nos perdoar, Ele sendo Deus, teve que assegurar a palavra dEle. A minha palavra é séria, eu quero perdoar, mas a minha justiça precisa ser atendida, a minha justiça precisa ser satisfeita, mas eles não podem, então eu vou substituí-los e tomar a condenação que era para eles sobre mim mesmo.
E Ele, sendo Deus, veio. Essa é a grande obra da cruz do Calvário. Por que Ele veio, irmãos? Para que nós possamos, o pecado não tem nada a ver, dá para pecar porque Deus vai nos perdoando, né? Jesus perdoa, né? Olhe para a cruz, irmãos. Olha o que o meu e o teu pecado fizeram com Jesus. O sofrimento. Olhe o que Ele passou na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ser perdoados. Este é o cumprimento da lei de Deus, da palavra de Deus. Ele levou sobre si a nossa morte, irmãos. E quando nós olhamos para a cruz horrenda, hedionda, nós pensamos assim: ai, 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 Senhor. Ai, 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 eu não quero mais saber do pecado na minha vida. De outra maneira, irmãos, se a única diferença entre nós e o mundo é que nós fomos perdoados, mas a nossa vida não muda coisa nenhuma, então, Deus fez algo ridículo. Primeiro Ele fala de uma lei, Ele vem e leva a condenação sobre si, mas depois Ele diz: não, agora daqui para frente dá para vocês viverem de qualquer maneira. Faz sentido isso, irmãos? Não faz, irmãos, porque aqueles que se arrependem, aqueles que morrem para os pecados, são redimidos e nascem de novo. Está escrito em Romanos capítulo 6, aquele que morreu para o pecado, esse está justificado do pecado. Mas se você continua vivão lá para o pecado, você está escolhendo liberalmente o pecado. Então, já que você está escolhendo o pecado, o salário do pecado é a morte, irmãos. Se você continua vivo para o pecado, sobre você ainda está o espírito da ira de Deus, da justiça de Deus. A segunda coisa, irmãos, a primeira é que diminui o que Deus fez por nós através de Jesus, e a segunda, anula suas promessas, mantendo o seu povo cativo ao mundo e aos seus desejos imorais. Jesus, o Cordeiro de Deus, não veio só para perdoar o pecado. João Batista disse, quando avistou Jesus vindo ao longe: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado das nossas vidas, irmãos. Caso contrário, nós não conseguimos desfrutar do poder de Deus, das promessas de Deus, e continuamos escravos na nossa vida imoral. Não há mudança em nós, mas o Evangelho é o poder de Deus para a transformação da vida de todo aquele que crê. O Evangelho nos liberta de uma vida aprisionada ao pecado, nos transforma. Como filhos de Deus, nós manifestamos o caráter transformado, o amor incondicional de Deus, a alegria da salvação que ninguém pode roubar, uma alegria indescritível, essa paz que excede o entendimento, o poder sobrenatural, o bem-estar que vem da comunhão com Deus, a vitalidade, a criatividade, a sabedoria divina, o entendimento aguçado, o conhecimento acima da média, a revelação sensível na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento. Só para citar, irmãos, alguns dos atributos celestiais que estão prometidos a nós e que estão à nossa disposição. Então, irmãos, novamente, a pergunta que não queremos fazer: por que não estamos vendo os atributos divinos na igreja em nível individual e coletivo? Se o reino de Deus está entre nós, por que não está sendo feita a vontade de Deus na terra, assim como é feita nos céus? E a palavra de Deus responde fartamente a esta pergunta. Vamos encará-la, irmãos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 a 32, diz assim, esse é o texto da ceia do Senhor, que é o nosso culto de hoje, diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo.
Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos crentes que moravam na cidade de Corinto, que era uma igreja que ele deu à luz, ele ganhou os primeiros discípulos, ele fundou essa igreja amada, e ele está aconselhando essa igreja amada, falando: olhem, meus irmãos, se examinem, vejam o que está acontecendo aí. Me ajuda lá, irmão. Acho que eu passei muito aqui. Aqui. 1 Coríntios 11, 28 a 32, lendo novamente, meus irmãos, a gente vê ali, no meio, no grifo enlaranjado: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. O que estava acontecendo com essa igreja, irmãos? Por que eles estavam fracos? Por que eles estavam passando por enfermidade, por doença? Morte espiritual e também morte física. O que estava havendo com esse povo? Algo estava muito errado na forma como eles estavam vivendo, e isso trouxe fraqueza, doença, morte física, falta de robustez. Eles eram impotentes para fazerem a obra de Deus e para cumprirem o propósito de Deus. Vamos voltar para nossa parábola do super-homem. A criptonita era tão perigosa porque removia a força do super-homem e a deixava fraco. E se ele fosse exposto muito tempo a essa criptonita, ele poderia morrer. O super-homem ficava doente, fraco e morria. Pois bem, meus irmãos, se nós formos expostos à nossa criptonita por muito tempo, a Bíblia diz aqui nesse tempo que nós também podemos morrer, e é o que está acontecendo. Veja o que o apóstolo o rei Davi diz, Salmo 32, versículo 3 e 4, o rei Davi diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Quantas vezes a gente escuta os irmãos, as pessoas chegando para nós dizendo assim: pastor, não consigo mais nem orar, não tenho força, eu estou vazio, eu estou morno, eu estou seco espiritualmente, não sei o que está acontecendo comigo. Irmão, você tem que ver, isso é efeito da criptonita. Será que não tem alguma criptonita oculta, escondida na sua vida, que está roubando a sua vitalidade, ao ponto de você ter a impressão de que as tuas orações não passam do teto? Nós precisamos examinar estas coisas, irmãos. Também Tiago afirma com clareza: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Meus irmãos, não se deixem enganar. A concupiscência dá à luz o pecado, a cobiça. E o pecado, sendo consumado, gera a morte, irmãos. Não se deixem enganar. Porque nos nossos dias, vem muitos falsos apóstolos dizendo assim: não tem problema, a gente está na época da graça. Diga misericórdia, irmãos. Eu não escutei, irmãos. Glória a Deus. Se nós formos enganados, o que temos que fazer? O pecado tem que ser confrontado. Diz Tiago que o pecado pode fazer com que o crente, assim como o super-homem, sofrendo os efeitos da criptonita, venha a morrer. Então nós precisamos confrontar o pecado nas nossas vidas. Mas atenção, irmãos, nós não estamos dizendo com isso que toda doença, toda luta, toda batalha nas nossas vidas ou na vida dos nossos irmãos é consequência de pecado. Não, meus irmãos. Nós passamos por lutas nesse mundo porque nós estamos num mundo de trevas, num mundo difícil, num mundo que jaz no maligno.
Então nós sofremos os efeitos desse mundo caído, mas a palavra do Senhor diz que se nós estamos passando por lutas, sem termos feito nada de errado, sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Mas se em pecado nós sofremos adversidades, doenças, dificuldades, está escrito, irmãos, que estamos recebendo aquilo que estamos abrindo a porta, a brecha. Então, irmão, muitas vezes, se você está passando por uma luta recorrente na sua vida, você tem que procurar observar. Será que não tem criptonita aqui? Eu preciso examinar a minha vida. O que está acontecendo? Porque quando a luta é muito grande, irmãos, quando o problema é recorrente, pode ter coelho nessa cartola. E cabe a nós, cabe a cada um de nós, nos examinarmos a nós mesmos. Disse o apóstolo Paulo: por vocês não estarem se examinando, discernindo o corpo de Cristo, há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, meus irmãos, não ignoremos as consequências do pecado. Não tem como negar que o pecado abre portas para consequências, dificuldades. Isso está claro na palavra do Senhor. Então nós precisamos entender o que significa discernir o corpo de Cristo. Diz o texto novamente: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. O que significa isso, irmãos? Nós estamos aqui hoje, diante da mesa do Senhor. Sabe o que é discernir o corpo de Cristo, irmãos? Quando você pega aquele pão, isso é o meu corpo que foi moído em favor de vocês. Quando você pega aquele suco de uva que está ali, esse é o meu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário por amor a vocês. E quando a gente participa disso, irmãos, nós estamos participando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que Ele morreu pelos nossos pecados. Então, juntamente com Ele, o meu eu pecador tem que ter sido crucificado. É isso que é participar e discernir o corpo. Quando eu como do pão e bebo do cálice, irmãos, eu estou me tornando um com o Senhor. Esse é o poder do um, o poder da unidade. Eu me torno um com Deus. E o corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo é a comunidade da fé. Então, se os nossos pecados causam mal para as nossas vidas, meu irmão, saiba que também causa o mal para nós coletivamente. O que nós fazemos prejudica os nossos irmãos. Isso é muito simples. Se você observar, irmãos, por exemplo, numa sociedade, se há corrupção no governo, as pessoas na cidade sofrem as consequências. As nossas ações prejudicam o nosso próximo. As tuas ações, pai, mãe, filho, irmão, as tuas ações prejudicam os membros da tua casa. Por isso nós temos que pensar no seguinte, irmãos: ah, pastor, ninguém tem nada a ver com a minha vida é eu que vejo. Não, meu irmão. O que você faz traz efeitos colaterais para a tua comunidade, traz efeitos negativos para nós como igreja, porque nós somos um. E se nós não discernirmos a comunhão do corpo, irmãos, o que estamos fazendo, irmãos? Participando da ceia e participando da comunidade com a vida toda cheia de pecado. Nós não estamos apenas nos prejudicando e gerando morte espiritual nas nossas vidas, mas nós também estamos prejudicando a nossa igreja de cumprir o propósito de Deus na terra, de conquistar, aleluia, de ganhar almas, de saquear o inferno e povoar o céu. E nós vemos isso no caso de Acã do Antigo Testamento. Irmãos, teologicamente falando, o Antigo Testamento ilustra o Novo, e o Novo Testamento explica o Antigo.
O que aconteceu lá no caso de Acã? Não sei se os irmãos conhecem essa história. Obrigado, irmão. Pode ir me acompanhando aí. O caso de Acã. Os israelitas, sob a liderança de Josué, foram orientados por Deus para a conquista da terra prometida. E Deus deu algumas orientações para que eles conquistassem a terra. E vocês conhecem a história. Eles foram com todo o exército, rodearam os muros por 7 dias, e no 7º dia rodearam os muros 7 vezes, tocaram as trombetas, e pelo poder de Deus, como super-homens, aqueles muros caíram, e eles entraram e arrasaram com aquela cidade. Não morreu um homem sequer. Eram 600.000 homens em guerra contra uma grande cidade fortificada. Imagine, irmãos, arcos, flechas, espada, e nenhum homem sequer de Israel se feriu. Uma batalha que simboliza para nós a batalha espiritual da igreja. Mas o que aconteceu, irmãos? Deus deu algumas instruções específicas para eles. Deus disse para eles: esta cidade é a primeira que vocês vão conquistar. Isso fala das primícias, que são um princípio espiritual que nós devemos obedecer, as primícias. E Deus disse assim, irmãos, em Josué capítulo 6, versículo 17 e 19: a cidade com tudo o que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espias que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Ele disse: não peguem nada dessa cidade, para que vocês não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Era a primeira cidade, era a primícia, irmãos. Mas uma pessoa, Acã, desobedeceu a palavra de Deus. E aí, ninguém sabia disso, mas a criptonita estava lá escondida dentro da tenda de Acã, porque ele pegou uma capa babilônica, alguns ciclos de prata que o Senhor disse: não é para pegar. Ele pegou aquilo, colocou na tenda dele, e eles foram pelejar contra a segunda cidade, contra Ai, um vilarejozinho, uma cidadezinha de nada. Dessa vez foram com 3.000 homens, porque era muito insignificante. Sabe o que aconteceu, irmãos? Vamos olhar ali Josué capítulo 7, versículo 4 e 5. Isso. Por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Diz a Bíblia, irmãos, que 36 homens, pai de família, morreram naquele dia, por causa do pecado de uma pessoa. Vamos continuar aqui. O Senhor disse a Josué: levante-se. Por que você está aí prostrado? Por que, pastor, você está aí desanimado? Israel pecou. Veja, irmãos, que o nosso pecado, ele afeta toda a coletividade, afeta o corpo de Cristo. O nosso pecado não afeta apenas a nós. Deus não está dizendo Acã pecou, Deus está dizendo Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas, no plural, não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição.
precisava ser retirado, irmãos. E eles fizeram isso. Eles pegaram Acã, toda a sua família, e queimaram, destruíram aquilo que estava trazendo morte para Israel. Da mesma maneira, irmãos, será que as nossas atitudes não estão nos prejudicando? Por que nós não estamos vivendo os mesmos milagres, as mesmas maravilhas que a igreja do primeiro século viveu? Por que não estamos vendo os milagres, o poder de Deus? Será que a igreja não está com criptonita dentro das suas casas? Será que nós não estamos com algo nos enfraquecendo, e por causa desse enfraquecimento, estamos perdendo de ganhar famílias, homens, mulheres, e muitas pessoas estão se perdendo também? Será que nós estamos conseguindo cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos chamou, como seu corpo sacerdotal, como a sua igreja, como o seu povo representante na terra? Nós precisamos fazer essa pergunta, irmãos, que é a pergunta evitada. Veja o que diz Josué capítulo 7, versículo 10 a 12, diz assim: o Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí parado? Israel pecou, violou a aliança que lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, condenou-as, colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir os inimigos, fogem deles, porque se tornarem merecedores de sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. E aí nós vamos para o problema da igreja em Corinto, irmãos. Qual era o problema da igreja em Corinto? E quais foram as ordens do apóstolo Paulo em relação à igreja em Corinto? Na igreja de Corinto não era diferente ao caso de Acã. Tinha problemas ali. A Bíblia diz que havia um homem dentro da igreja que estava praticando imoralidade sexual. E por causa deste homem, a igreja inteira estava sofrendo, irmãos. Porque eles não abordavam o problema como Josué fez no passado. E sabe o que era? Um homem estava cometendo adultério com a sua madrasta, com a esposa do próprio pai. Estava ali. Irmãos, o problema não é tanto o pecado, porque o pecado sempre existiu. Sempre vai ter pecado dentro da igreja. Mas o problema é nós não fazermos nada com relação ao pecado. E a Bíblia diz, irmãos, que se você vê o teu irmão cometendo pecado, você tem a responsabilidade de amar o teu irmão a ponto de confrontar o pecado da vida dele. Você sabia disso, irmãos? Isso está escrito na palavra de Deus. E nós precisamos praticar a palavra do Senhor para tirar o pecado do meio de nós. Vejam o que o apóstolo Paulo faz, irmãos. Ele manda tirar o pecado da igreja. Muito provavelmente aqueles irmãos não estavam fazendo nada com o pecado, estavam tolerando o pecado, porque estavam pensando do mesmo jeito como muitos de nós estamos pensando nos nossos dias. Não, pastor, se a gente for confrontar o pecado na vida do fulano lá, ele vai se ofender, ele vai sair da igreja. E eles temiam provavelmente, irmãos, que a igreja fosse prejudicada com isso. Talvez eles pensassem que esse homem era alguém novo convertido, e pensavam assim: não, é melhor que ele fique aí no nosso meio, ouvindo a palavra de Deus, estando no nosso meio ele está perto do evangelho, se ele sair ele vai se perder, etc. E assim eles não confrontavam a pessoa, irmãos. Ou talvez eles pensassem que, se a gente for falar com ele, confrontar o pecado, aquele povo, a família dele, os outros irmãos que estão junto com ele, que amam ele, vão se revoltar, e vão sair da igreja junto com ele, vai dar um problema, a igreja vai perder com isso. Então vamos deixar quieto, vamos deixar o pecado ali. Muitas vezes até em cima do altar o pecado, irmãos, diga misericórdia, isso não pode acontecer, irmãos. Não estou falando que não há pecado, sempre houve pecado, mas o problema é nós não fazermos nada a respeito.
Nós não queremos resolver o problema do pecado na nossa igreja, nas nossas vidas, na nossa casa, porque essa criptonita nos enfraquece, irmãos. Então veja o que o apóstolo Paulo diz, irmãos. Primeira coisa, olha o que ele fala, 1 Coríntios 5,2: removam este homem da comunhão de vocês. É sério, irmãos? Expulsem este homem. Livrem-se do fermento velho, removendo essa pessoa má do meio de vocês. Expulsem o perverso do meio de vocês. Ele chama o cara de perverso. E aí aqui, irmãos, eu digo para vocês, o apóstolo Paulo não amava esse cara. O apóstolo Paulo não é o apóstolo da graça, é o apóstolo da graça. Então, por que ele está fazendo isso? Como pai dessa igreja, ele está protegendo essa igreja, e a resposta está na seguinte declaração aqui, ó, irmãos, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Os irmãos estão entendendo? Se eu tolerar pecado na minha vida, na minha casa, irmãos, se você tolerar pecado na sua vida, na sua casa, a massa, o pecado, a criptonita começa a tirar a nossa força e nos tornar incapazes de cumprirmos a missão e o propósito de Deus nas nossas vidas. O problema não é uma pessoa que cai no pecado, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O problema é aquela pessoa que, se dizendo irmão, é dada ao pecado. O problema não é também o pecador que vem, irmãos, porque a palavra diz que nós devemos fazer amizade com eles, estar com eles para ganhá-los para o Senhor, e eles precisam participar das nossas reuniões para serem iluminados, para compreenderem a palavra de Deus. Vejam o que diz 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 a 11, diz assim: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Prestem bem atenção. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo e sem igreja, os lá de fora, nem aos avarentos, aos ladrões e aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo, mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, uma pessoa que está ali no meio do corpo de Cristo, e que dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Isso é muito sério, irmãos. Paulo está falando não sobre um crente que caiu no pecado, porque a gente tem que ter misericórdia e ir lá levantar o irmão, mas Paulo está falando sobre aquele crente que, dizendo-se irmão, é dado ao pecado, e ninguém faz nada, ninguém confronta, ninguém resolve, não, tudo certo, e aí a gente não sabe por que não tem mais milagre na igreja hoje, por que a gente está fraco, por que a igreja está fraca? Essa ministração da ceia é de Corinto, irmão. A igreja em Corinto é do ano 60 depois de Cristo. A igreja primitiva, ela é colocada até o ano 30, considerada como igreja primitiva, até o ano 30 depois de Cristo. O que aconteceu ali? Poder, milagres, maravilhas, prodígios. A igreja de Corinto, plantada por Paulo, 60 depois de Cristo, já estava desse tipo. Vocês não têm poder, vocês não têm espiritualidade, vocês estão fracos, há entre vocês doentes e muitos que dormem, então se julguem, tirem do meio de vocês a criptonita. Irmãos, eu quero que vocês assistam um filme agora, os irmãos podem preparar o filme lá, para ilustrar o que eu estou falando. Ele está em inglês, então a legenda é um pouco rápida, talvez vocês não consigam acompanhar ali a leitura, eu mesmo não consegui acompanhar, mas eu creio que vocês vão compreender o que está sendo mostrado ali, amém? Os irmãos podem rodar, em nome de Jesus.
Olha, eles viram o irmão vindo ali. Dave's gone through. You can't really relate to him, man. Just let him be. He's totally fine. He's literally slipping right now. Yeah, but, okay, you're gonna get all up on him for slipping. Like everyone slips from here and there. I don't care if he slips. I'm just trying to keep a guy from falling off a cliff. No. Okay, listen. What I think you need to do right now is you just need to love him. You need to not point out. What does that have to do with anything? It has everything to do with everything. Okay, like if you point out his weaknesses, he won't feel loved, he won't feel accepted. I'm just trying to keep a guy from going off the cliff. No, he's not even stopping. Hey, Dave! No, stop it. You speak out against blind people. So many people will be upset with you. No, so many people won't like you. Also, what if he doesn't like us anymore? You've ever thought about that? Dave will be dead. I need to say, hey, no, Dave! No, Dave! Is someone there? Yeah! Hey Dave, how's it going? It's Trey. Let's go. Oh, hey man. I'm doing this for Dave. Maybe you can help me out. I seem to have lost the trail somewhere. You want to tell me if I'm going the right way? He is lost. You're right. We should still just encourage him. Yeah. Hey, no, Dave. You're doing great, man. I love that you're out here, man. Too. I'm proud of you being out on this trail. You're doing great, man. You're doing great. Okay, thanks, man. Watch, I'll figure it out. Just gotta love him through his calls. Yeah, you got it, man. Amém, irmãos? Então, é exatamente isso que acontece. O cara está cego, está caminhando na direção de um penhasco, de um precipício, ele está em pecado, mas ele está cego, e os irmãos estão ali pensando, vamos avisar, vamos confrontar. Não, você não sabe pelo que ele passou na vida, deixe ele quieto, olhe tudo que ele enfrentou, mas olhe lá, ele está escorregando. Mas por que você vai chamar a atenção do irmão que está dando umas escorregadinhas? O que tem? Ele só está dando umas escorregadinhas. Não, mas ele está indo na direção do penhasco. Não, vamos falar para ele. Não, fique quieto, não fale nada. Se nós falar alguma coisa para ele, outras pessoas vão ficar chateadas. Ele vai ficar chateado, nós temos que demonstrar amor por ele. E aí o cara começa a perguntar, viu, eu estou no caminho certo, eu estou indo direito. Tá, meu irmão, tá tudo certo, vai firme, você tá... Misericórdia, né, irmãos? E muitas vezes é exatamente isso que a igreja está fazendo. Ao invés de confrontar o pecado, sob a justificativa ainda do amor. Mas amor, irmão, significa você corrigir a pessoa. Deus nos ama, por isso Ele nos corrige. Nós precisamos nos corrigir. Corrigir e exortar, a Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros, tanto mais quanto vocês veem que o dia se aproxima. Isso é amor. E não deixar o pecado no nosso meio, sermos tolerantes com o pecado, irmãos, porque o pecado nos destrói. Quando a gente medita sobre isso, sobre o poder do que as atitudes de outras pessoas afetam a nossa vida, e prejudicam, e nos prejudicam coletivamente como igreja, às vezes até nos desanima, mas existe um ponto muito poderoso nisso, existe algo maravilhoso no poder do irmãos, no poder da unidade. Nós vimos um pouco da manifestação da unidade aqui, no Bazar das Mulheres, que coisa poderosa, irmãos, como a igreja só pode ser igreja com os voluntários, com a coletividade, com a unidade no propósito e no trabalhar em Deus e de fazer as coisas para a glória de Deus.
Como isso é maravilhoso quando nós estamos unidos num único propósito, numa única fé. Como nós somos vencedores e fazemos coisas maravilhosas para a glória do Senhor. Então, eu pergunto para os irmãos, e se todos nós começássemos a viver com discernimento da nossa importância como corpo? Se todos nós discerníssemos o corpo de Cristo, só assim, irmãos, nós viveremos a completa grandeza do poder de Deus como nunca vimos antes. E há uma promessa, que nos últimos dias, estes dias em que estamos vivendo, irmãos, que nós vemos a calamidade lá do Rio Grande, catástrofes climáticas, tempestades, chuvas, enchentes, vulcões, guerras e rumores de guerras, são últimos dias, e sobre os últimos dias está escrito que o Senhor vai derramar do Espírito dele sobre toda a carne, mas para que isso aconteça é necessário que haja uma santificação radical no corpo de Cristo, uma santificação radical no altar, uma santificação radical no meio da igreja, no corpo da igreja, no voluntariado da igreja, nas conexões, nas células da igreja, irmãos, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós andamos assim, mesmo que individualmente, irmãos, nós sempre prosperaremos e seremos abençoados. Nós vemos, por exemplo, o exemplo de Elias. A nação de Israel estava sofrendo porque o rei Acabe tinha se corrompido junto com a princesa, com a rainha Jezabel. Mas Elias era homem fiel a Deus, e ali através da vida dele veio um grande avivamento e uma conversão maciça sobre Israel. Deus pode usar você, que comece comigo, que comece com você, e o desejo do meu coração é que essa mensagem arda individualmente dentro de cada um de nós, dentro de você, irmão, para que você saiba, existe algo errado com a minha vida, eu quero me santificar, eu quero experimentar o mais de Deus na minha vida, eu quero experimentar o mais do poder de Deus na minha vida, o maior de Deus na minha vida. Que legado você quer deixar, irmão, para as futuras gerações? Da tua passagem pela terra? Como você quer ser lembrado na terra e no céu? Tudo depende de quão firme nós nos posicionarmos pelo amor e pela verdade, durante esses poucos anos que nós temos sobre a terra. A igreja primitiva compreendeu. Jesus disse para 500 pessoas, vão em Jerusalém, e esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder, mas apenas 120 homens foram, só que o Espírito de Deus desceu sobre esses 120 convertidos, comprometidos, ao ponto de a história da humanidade se romper em antes de Cristo e depois de Cristo, aleluia. Deus pode fazer uma divisão na nossa cidade também, em antes do mover e do avivamento espiritual, que vai começar por esta igreja, em nome de Jesus, e depois, essa cidade nunca mais será a mesma, irmãos. O Senhor quer levantar uma igreja que vai impactar a cidade, aleluia. E como Jesus, quero ler aqui com os irmãos, João capítulo 17, versículo 20, acha lá, irmão, João 17, capítulo 20 ali, aí, Jesus fez essa oração, irmãos, para que nós compreendamos o poder do o poder da unidade, para que você possa discernir o corpo de Cristo. Diz aqui, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, e eu neles, e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste, aleluia, amém, irmãos? Esse é o poder da unidade. Ainda, Jesus diz assim, por mim mesmo,
Passa ali, meu irmão, mais um. Vai lá. Ali. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. A quem você está querendo agradar, irmão? A si próprio ou a Deus? Será que a tua oração é verdadeira ou é hipócrita? Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas você sai na igreja e a tua vida está cheia de desobediência, cheia de pecado. É isso que tem que mudar, irmãos. Aqueles 120 homens que buscaram a Deus, que estavam em unidade, eles acreditaram que obedecer a Deus não era opcional, que eles tinham que obedecer e fazer a vontade de Deus, e Deus fez maravilhas no meio deles. Jesus continua dizendo aqui em João 6,38, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Mais um, irmão. Então disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Vamos concluir então, irmãos, a nossa mensagem de hoje. Essa também é a nossa missão, nós somos um. É isso que Deus quer, que nós possamos revelar a grandeza e o poder de Deus e a glória de Deus. Não há outra forma. O caminho da unidade verdadeira não é diferente do de Jesus e daqueles 120 discípulos. O caminho é a obediência à vontade do Pai. Na conquista de Jericó, o povo de Israel foi como super-homem. Eles entraram em Jericó arrebentando, irmãos. Na conquista de Ai, o povo de Israel sofreu o efeito da criptonita, porque um membro estava em pecado. A igreja de Corinto estava fraca e doente, porque havia divisões entre eles, por causa do pecado, por causa da criptonita. O que os impedia de serem um? A desobediência à palavra de Deus. Aleluia. Até aí, amém, queridos irmãos?